bem, vamos ver o outro lance aqui, até porque tá vendo, só esse primeiro já gerou um burburinho aqui no fim de papo. Então vamos ver o próximo, que foi no jogo entre São Paulo e Juventude. O Juventude teve um gol anulado, o gol do Eric. Aliás, uma sorte danada do Rafael, porque foi um frango daqueles. Mas a jogada, o início dela nesse lance aí que a gente viu agora. O Taliari, que é um jogador do Juventude, há uma discussão se ele mata a bola ou no braço ou no ombro. E aí o VAR interfere, o juiz vai lá e o juiz acaba anulando o gol. Para vocês, foi justo ou o gol deveria ter valido por esse lance aí? Por onde bate a bola, no braço ou no ombro do jogador, como ele mata a bola? Rosa. Olha, eu vi e revi esse lance aí, é um lance complicado. Eu repito, nessa situação, né, que talvez eles não mostraram quais foram as câmeras que eles foram mostraram algumas câmeras, mas por que também, em relação ao lance do Palmeiras, eu repito, não deixa o campo falar, entendeu, Luísa? Eu acho que nessa situação deixa o campo falar e mantém o gol, né? Não dá para desperdiçar, voltar atrás, porque não dá nitidamente para mim, olhando, foi ombro, entendeu? Mas dizem que o árbitro, na hora de analisar o lance, percebeu que foi braço. Então, deixa o jogo correr, Mas eu sou favorável a deixar o jeito correr nessa situação. Esse é um dos casos que os caras não sabem aplicar a regra do VAR. O VAR só deve chamar quando é um erro gritante, escandaloso. Não é o caso desse lance. Esse lance é um lance que você vê por vários ângulos, e, vai ter gente que vai achar que foi ombro e vai ter gente que vai achar que foi braço. Então não é uma coisa assim, não é um erro clamoroso, não é uma coisa de dizer assim, tá evidente que o cara bateu com a mão na bola e você não viu. Não é o caso. Então o VAR não devia ter chamado. Na minha opinião, o VAR não devia ter chamado. Como também não devia ter chamado no lance do Palmeiras, que nós vamos ver daqui a pouco, que é outro lance confuso. Foi falta, não foi falta? Eu não sei se foi falta. E no caso do Palmeiras, você vai mostrar aí, me irrita principalmente, porque tem vários jogadores que tocam na bola, saem da defesa para o meio campo, para ataque, até sair o gol. O cara vai parar lá atrás? Pelo amor de Deus. E nesse lance do São Paulo e Juventude, há uma discussão também se o jogador do São Paulo que faz o corte, se ele inicia uma nova jogada. Porque depois que ele faz o corte, ele não tem o domínio completo da bola. Ele consegue desarmar e depois a bola volta para o Juventude e a jogada segue para ele fazer o gol. Quer ver? Vai ser nesse momento agora, que ele dá o corte. Ele tenta reiniciar a jogada, mas ele não consegue, porque a posse da bola passa novamente para o Juventude. E aí, Casão, como é que você viu esse lance? E também foi um frango ali do Rafael, né? Que ele se livrou de uma boa. Famoso Montinho Artilheiro. Faz tempo que ele não aparecia, né? O Montinho Artilheiro. O lance assim, eu tô igual o Luiz e o Renato. Não tinha que se envolver, o VAR não tinha que se envolver nessa jogada. Não dá para perceber nada, ninguém define nada, não tem uma certeza de nada, segue o jogo, pô. Pois é, eu tô com vocês também, eu sou a favor de seguir o jogo. Temos agora o lance de Palmeiras e Cruzeiro, a gente tem a foto, a gente não tem o lance, mas temos a foto aí, acho que dá para ilustrar, porque é um lance do Lucas Silva com o Zé Rafael, que ele desarma o Zé Rafael, a grande dúvida é se foi, a grande dúvida não, há uma dúvida se foi falta ou não, a questão é que é um lance interpretativo, e o árbitro de campo, o David Oliveira Lacerda, ele toma uma posição, e o VAR chama para mudar a posição dele, né, e aí ele muda de posição, depois que o VAR interferiu e a pressão do estádio danada também, e acaba anulando o gol do Cruzeiro, que seria o gol de empate na partida. Renato, para você, foi falta ou não? E o VAR interferiu demais, muito mais que devia? Eu acho que o VAR não deveria ter intervido nesse jogo, nessa jogada. Tudo bem, a gente pega, por exemplo, assim, a foto parece que o cara está segurando pelo braço. Aí se você olha só essa foto, foi falta. Mas aí você bota o lance inteiro, você diz, não sei se foi falta ou se foi disputa de jogada. Mas o pior para mim não é nem isso, Luiz. É porque, não sei se a gente tem o lance. Se tiver o lance e deixar correr o gol, você vai ver que essa bola está na intermediária defensiva do Cruzeiro. Ela vai, passa o meio-campo, passa a intermediária, pelo menos uns 4 jogadores dão passe ainda, e o gol vai sair lá na frente. Aí você vai parar por causa de uma falta lá atrás. Eu detesto essa história de parar com uma falta lá atrás. A menos que seja uma coisa escandalosa, entendeu? E diretamente ligada ao gol, eu acho que não deve chamar, sabe? No máximo 2 lances antes, entendeu? Agora, não, porque fez a falta lá atrás e aí não interessa que o cara correu ainda 100 metros até fazer o gol. Me desculpe.
Houve vários lances aí, nós não temos o lance, nós não temos o lance do gol. Temos só a foto nesse caso, Renato, não temos o lance. Pena, que você ia ver quantos jogadores do Cruzeiro e quantos do Palmeiras disputam a jogada ainda, entendeu? Então, eu acho um absurdo, eu não teria anulado esse gol. Acho que o VAR não deveria nem ter chamado. E o árbitro estava muito em cima do lance, ele estava perto, ou seja, ele tomou a decisão ali de forma convicta, né? Porque ele não estava distante, ele marcou o que ele achava, e aí ele acaba sendo um pouco pressionado, ou pelo menos condicionado, a mudar a opinião dele, Rosa. Não, eu vi o áudio do árbitro com o VAR, o VAR cita um empurrão e um calço por baixo. Gente, futebol é contato, futebol é dividida, futebol é... O Lucas Silva chega na dividida, e houve lances antes e depois também, onde ele deixou jogar, e depois ele se perdeu no critério. Então, assim, eu achei isso um absurdo ter anulado esse gol de uma jogada. Isso que o Renato tá pondo uma cereja no bolo, eu nem tinha prestado atenção nisso, que a jogada faz de pé em pé, tanto que quem faz o gol é o Lucas Silva, que chega de trás na jogada, acompanhando o lance e faz o gol. Aí depois o árbitro se perde, depois no segundo tempo ele começou a esse tipo de jogada, ele começou a dar falta também, outras ele não dava, e se fosse dentro da área, a gente sempre fica aquela coisa, criou esse outro mito no esporte, no futebol. A falta dentro da área é uma coisa, a falta fora da área é outra, né? Quando às vezes é a mesma falta. E vira uma confusão desnecessária, desestabiliza o árbitro que está em campo, porque o VAR muitas vezes quer aparecer, muitas vezes ele fala assim, eu tô aqui mesmo, vamos aparecer também para dar palpite. Repito, para mim, dos 3 lances do que nós mostramos que eu ouvi também o VAR, eu não vi o VAR dos outros jogos, só vi declarações nas reportagens. Para mim, esse foi o lance mais prejudicial na rodada, foi esse daí do Cruzeiro e o Palmeiras. E aí, Casão, você acompanha os relatores ou tem uma opinião diferente? Não, acompanho sim. Eu acho que não tem que se intrometer em jogada que o árbitro está perto, apitou com convicção e não apresenta um erro gritante ou uma coisa que o árbitro não tinha como ver. Um puxão, sabe? Um calço por baixo, que às vezes o árbitro não vê. O árbitro está perto, ele apitou a jogada, deixa correr o jogo. E sabe outra coisa que eu queria colocar? É assim, é a gritaria do VAR com o árbitro. Meu pai, eles não conseguem decidir as coisas com calma, não? Tem que ser gritaria, todo mundo grita. Eles não dá pro árbitro falar assim, gente, dá uma olhada só eu não vi isso. Aí o cara vai lá, olha, nós estamos vendo, dá uma olhadinha lá, que talvez você possa decidir melhor. Dá uma olhadinha lá. Pronto, cara. Mas não, os caras ficam numa gritaria, ficam impondo. Às vezes o árbitro não quer ir e os caras ficam, olha, mas vai lá, porque tem. Mas eu vi isso. Não. Tem um lance aqui, vai lá. Os caras ficam conversando, cara. Eu acho absurdo, cara. Um despreparo total do VAR com o árbitro. Eu acho que despreparam. Eu acho que eles não treinam. Eu acho que não tem conexão, sabe? E vocês façam parte aqui da nossa conversa, aqui do nosso debate também. Tem a enquete na tela para vocês votarem e deixem um like aí, Aproveita que estamos quase no meio do programa, já deixem um like. Muito bem, vamos falar de Flamengo agora que chegamos quase a 2.000 pessoas simultaneamente aqui. Audiência bacana, vamos subir ainda mais. Vamos falar do Flamengo, Renato, porque o Gabigol parece que ele voltou a ser notícia pelo que ele faz dentro de campo, olha só. Gabigol marcou o gol que deu a vitória para o Flamengo contra o Criciúma, de pênalti, entrou no lugar do Gerson ali, logo depois do empate do Flamengo, teve algumas oportunidades, tinha recebido um passe do Luiz Araújo e perdeu uma chance clara, contra o Fortaleza, no último jogo que ele havia entrado. Perdeu uma chance clara, não. Chutou a bola que ia causar o pênalti na arquibancada. Foi uma jogada ensaiada. É verdade, tem isso. A malice que vem para o bem no fim das contas, né, Renato? Contra o Fortaleza, ele já teve uma movimentação interessante. E aí, Renato, será que você está gostando mais de Gabigol agora? Deveria reavaliar a possibilidade dele ir embora agora? Como é que você está vendo o Gabigol? Eu acho que ele está dando os primeiros sinais de ter acordado. As 2 últimas participações do Gabriel foram à altura do jogador que um dia ele já foi. Eu acho que ele tem que mostrar isso. Ele quer ficar no Flamengo. Eu já falei isso aqui mais de 1000 vezes.
Ah, claro, o Palmeiras, se ele quisesse ir para o Palmeiras, ele já tinha assinado pré-contrato e ele não assinou. Porque, no fundo, o que ele quer é que o Flamengo reconheça que ele pode voltar a ser o jogador que foi, e ele tem 6 meses para mostrar isso, e no final do ano ofereça a ele uma renovação com mais de 1 ano de contrato. O salário que o Flamengo ofereceu é o salário que ele estava querendo. O problema é que o prazo é de apenas 1 ano. E ele queria 4 anos de contrato. Então, além do que ele vai fazer, falava-se em 5, a renovação teria sido no ano passado. Mas agora, se você oferecer para ele 2 anos de contrato, com esse salário, eu acho que as chances de ele aceitar são grandes. Mas o Landim só vai aceitar fazer uma nova proposta, com um tempo maior, se ele mostrar serviço. E ele tem praticamente 5 meses aí para mostrar serviço. Ah, mas o Pedro é o titular. Gente, nessa sequência infame de jogos que nós vamos ter no nosso calendário, é claro que o Gabigol vai jogar alguns jogos como titular. O Pedro não vai conseguir fazer todos esses jogos como titular. Fora a possibilidade de ser chamado em data FIFA pelo Dorival, fora a questão de cartão amarelo, de contusão, o Gabriel vai ter essa chance, mas ele vai ter que mostrar durante alguns jogos que ele pode voltar a ser aquele Gabriel que a torcida tem como ídolo até hoje. Nas redes sociais tem muito hate contra o Gabriel, porque as redes sociais são formadas por ódio, né? As redes sociais, o que você mais tem nas redes sociais é gente querendo esculhambar o outro. Agora, na arquibancada, cada vez que o Gabriel sai para aquecer, a torcida vem abaixo. Aconteceu de novo agora lá no Mané Garrincha. Acontece todo jogo no Maracanã. Então ele ainda é muito ídolo da torcida. Agora, claro, todo torcedor espera voltar a ver aquele Gabriel que fez gols em todas as finais de Libertadores que o Flamengo disputou e ganhou 2. Então, eu ainda acho que ele pode se recuperar e ainda acho que ele é o que ele mais quer. Agora, vai ter que mostrar nesses 5 meses que realmente está querendo se recuperar e está conseguindo se recuperar. E na saída de campo, depois da partida contra o Criciúma, ele falou sobre essa situação. A gente tem uma tela aí com a aspa, não é a sonora ou a aspa aí do Gabigol. Ele diz o seguinte: a minha vontade todo mundo sabe, foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma boa maneira, de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. Mas as coisas estão em aberto. Tudo pode acontecer. E o Landim, né, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, também falou sobre a situação. Ele deu uma entrevista para o Charla Podcast e disse que o clube não vai mudar a proposta que foi feita, que os termos seguem na mesa caso ele queira aceitar e continuar no Flamengo. E aí, Casão, será que o Gabigol ele já deu alguma resposta, alguma evolução, ao menos no comportamento dele e também em campo? Como avaliar esta situação de momento de Gabigol no Flamengo? Não, vamos lá. Eu gosto do Gabriel como centroavante. Eu gosto do Gabriel como atacante, um jogador que sabe fazer gol, um cara que se movimenta, um cara que tem garra, que tem luta. É um grande centroavante. Deveria ter ido para a Copa de 22 com o senhor Tite, que está lá treinando ele. Deveria ter levado. Gabriel fez falta lá na Copa. Enfim, eu gosto muito do Gabriel como jogador. Só que eu não sei, sinceramente, se aquele Lil Gabi, ou Lil Gabi, se afastou dele definitivamente. Se com a volta de gols, a volta da idolatria, a volta das manchetes, se também não volta esse outro lado dele, que foi o que levou ele para baixo. Né? Eu tenho dúvidas disso. Assim, como jogador, eu fecharia com o Gabriel, contrataria o meu time fácil como jogador. Mas eu iria avaliar esse tipo de comportamento. No campo, ele está melhorando, não está, Renato? No campo, ele está melhorando. Está melhorando, eu também acho. Ele está melhorando. Mas aí, o que pode acontecer quando ele voltar, se ele voltar a ser ídolo? Porque foi assim que começou todas as histórias dele extra-campo. Na hora que ele alcançou o topo, que ele se achava intocável, que ele se achava o máximo, que ele virou influencer, que ele começou a imitar outras pessoas, ele foi por água abaixo, ele caiu. Né? E na própria entrevista depois do jogo, ele deixa alguns sinaizinhos assim, né? Porque, cara, o que você mostrou da entrevista dele aí, não agiram bem com o ídolo. Ele cutuca, né, Casão? Então, não é o momento dele falar isso. Esse não é o momento. O momento dele é de jogar, fazer gols e quieto.
Gabriel, e aí? Você fez o gol da vitória? Pô, tô fazendo, tô voltando bem, quero fazer gols, eu gosto, quero ficar no Flamengo, sou jogador que a torcida gosta, eu gosto da torcida, e é isso daí. As oportunidades vão aparecer e eu quero fazer gols. Ele não está no momento de fazer insinuações nem cutucar ninguém. Ele está no momento de se fechar nele, treinar e jogar. Treinar e jogar. E ele já demonstra nas entrevistas que ele não é assim, já. Por essa entrevista eu ficaria com o pé atrás. Essa entrevista me deixaria com o pé atrás. Sabe? A gente consegue pôr na tela aí de novo, que eu vou ler de novo aqui a aspa do Gabriel. Ele diz o seguinte, se a gente ver aí, ó, tá aí, ó. A minha vontade, todo mundo sabe, foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Aí ele já joga para a diretoria, né? Me prometeram e não cumpriram. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com o ídolo. Mas as coisas estão abertas, tudo pode acontecer. Então foi essa fala dele. Então, Rosa, ali, só uma coisinha ali, na fala dele, até, não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. Isso. Pô, é com ele, cara, é com ele. Ele tá é com ele, dele. sim. Pô, não agiram legal comigo. Sabe, não é, a torcida me considera um ídolo, eles não agiram legal comigo. O ídolo, cara, ele se coloca como uma terceira pessoa, ele se coloca como uma coisa à parte. Isso aí é muito louco na conversa desses caras, cara. Sabe? O Pelé era o Pelé. Aí os outros têm nome, cacete. Porra. Cada um fala de si. Cada um fala de si. O Edson falava do Pelé e só, sabe? Porra! Mas olha, muita gente era assim, o Roberto Dinamite só se referia a ele como o Roberto não pode fazer isso, o Roberto então. Não pode fazer então, é isso. É isso. Só que naquela época, Renato, não tinha rede social, não tinha nada. Ou você via a entrevista ou você não via. Ou você lia ou você não lia. Hoje não, fica toda hora aparecendo e fica marcado isso. Claro. E se autodenominar como ídolo também não é legal. Pô, não é ele que tem que se Não é ele que tem que se autodenominar como ídolo, são os outros que tem que chamar ele de ídolo, entendeu? Claro. Quando você se autoproclamar ídolo, é muito feio. Rosa, entre nessa prosa aqui. Para você, talvez a mudança de Gabigol não tenha sido tão grande por conta dessa declaração dele. E em campo, você já observou que o futebol dele já está melhor, já vem agradando mais, já vem contribuindo mais com o Flamengo. E ainda mais pensando nesse calendário tão pesado que o Flamengo vai ter a partir de agora, com jogos encavalados de Campeonato Brasileiro, de Libertadores contra o Bolívar, de Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Gabigol pode ser útil ainda neste momento? Ô, Luísa, todas as vezes que o assunto Gabigol aparece aqui nas lives que eu estou, eu repito o seguinte: o que o Gabigol quer da vida? Ele é uma celebridade, ele é um jogador de futebol. Eu ainda não consigo, como o Casagrande falou também, eu não consigo identificar o que ele quer da vida. Talvez agora, quando a água está batendo ali, a pressão está chegando, o contrato está chegando a vencer e ele precisa mostrar serviço, então é necessário que ele tome e pense o que ele quer da carreira dele, né, Luísa? E aí fica essa história assim, ele tá melhorando, mas aí tem um outro detalhe. O Flamengo esse tipo de declaração não tumultua o ambiente do Flamengo também? De mostrar, olha, eu sou o ídolo, a torcida precisa de mim, o time não vem jogando bem. Renato Maurício Prado tweetou sábado depois do jogo, falando que o time não jogou tão bem também contra o Criciúma, e fica essa história também. Ele muitas vezes se sente maior do que o elenco, né, Luísa? Pois é, pode dar margem, pelo menos, para essa interpretação, né? Muito bem, falávamos aqui sobre Copa do Brasil, sobre calendário apertado. A CBF confirmou agora há pouco as datas e os horários dos jogos das oitavas da Copa do Brasil. Muita gente interessada nisso aqui, hein? Vamos ver na tela aí para vocês já? Será que tá pronto aí já para a gente ver os horários? Ó, temos aí, ó. Vamos ver se eu enxergo, hein? Porque a minha visão aqui não tá muito boa, não. Copa do Brasil, oitavas de final. São Paulo e Goiás será no dia 30/7, às 8 da noite. Botafogo e Bahia no mesmo dia, às 9h30. Atlético Paranaense e Bragantino no dia seguinte, no dia 31, às 7 da noite. No mesmo dia, CRB contra o Atlético Mineiro, às 7 da noite. Então, 30 e 31 de julho, estas duas datas. 30 é terça-feira da semana que vem e 31 de julho, quarta da semana que vem. Passamos a tela aí, vamos ver os próximos jogos. Vamos ver se aparece aqui. Flamengo Temos aí, e Palmeiras. ó.
31/7 às 8 horas, Atlético Goianiense e Vasco também no dia 31 às 9h30, que é na quarta-feira, Corinthians e Grêmio no mesmo dia às 9h30 e Juventude e Fluminense na quinta-feira, dia 1º de agosto, às 7 da noite. Então teremos 3 jogos na quarta-feira. Esses jogos aqui estão na quarta-feira. Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Corinthians e Grêmio. E aí, Renato, gostou da data ou não faz diferença? Porque tem jogo um atrás do outro também, tem que jogar, não tem muito o que fazer. O problema é que você ganha um dia de um lado, perde do outro, entendeu? Porque o Flamengo vai fazer esse jogo depois de jogar contra o Atlético Goianiense na quarta-feira anterior no Maracanã. No domingo anterior no Maracanã. Então, é melhor jogar na quarta do que jogar na terça, né? Não sei exatamente qual é o jogo, deixa eu ver aqui, o Palmeiras. O Palmeiras também joga na quarta, então para os dois é a mesma coisa. Jogam no domingo e depois jogam na quarta. Domingo e quarta. Não, domingo e quarta. O Palmeiras joga no sábado contra o Vitória. Então o Palmeiras ainda vai jogar no sábado, ele ganha mais um dia em relação ao Flamengo. Já sei que o Tite vai reclamar que jogou um dia a menos, entendeu? E o Abel não vai falar nada, porque o Abel só fala quando ele é que joga um dia a menos. Mas, enfim, faz pouca diferença, gente. Esse calendário enlouquecido vai ser dureza para todo mundo. Qual?